Amém, amém. Bom dia, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Shalom, shalom, bom dia. Para quem não nos conhece, pastor Alexandre, pastora Fátima, Duartina, interior de São Paulo, próximo a Bauru. Somos filhos do apóstolo Éder e estamos aqui para fazer esse trabalho hoje em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, colocamos-nos, ó Rei da Glória, diante da Tua presença manifestada, Pai. Tua presença, ela é, Pai querido, real e ela está em todos os lugares, mas nós queremos a manifestação da Tua presença, Pai. Temos aprendido nesses dias, ó Deus, que Tu liberas o Teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai. Cada um, à sua maneira, Senhor, tem explicado daquilo que Tu queres nos dar como Senhor de nossas vidas. E é o que precisamos, ó Pai, que Teu senhorio, de uma maneira tão real, tão manifestada, Pai, que entendamos que aquilo que Tu queres para nós sempre será o melhor. Então, nos ajuda nesse dia a passar as realidades espirituais que Tu tens para nós, enquanto o Espírito do Senhor, o Teu senhorio se manifeste poderosamente, quebre cadeias, grilhões de rebeliões e submissões, de idolatrias, de obstinação de coração, papai, em nome de Jesus, e que venhamos a ser um povo quebrantado, humilde, contrito em Tua presença, sabendo que vale a pena humilhar-se debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele, a seu tempo, nos exaltará. Em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Hoje nós queremos falar, né? Hoje é o quinto dia do Homer, a contagem do Homer. Nós queremos trazer o Espírito do Senhorio, como foi já instituído pelo nosso apóstolo, Éder Gregório, a respeito dessa emanações, essa impartição que Deus tem para nós. Para cada dia da semana, o Senhor tem uma manifestação do seu Espírito Santo, para que vençamos o dia mal, porque o adversário também tem uma liberação contra nós, para que percamos no dia mal. E o Senhor não quer que venhamos a ter perdas de maneira nenhuma. Amém? Portanto, ele já reveste o nosso dia. Entendemos aquilo que é a contagem do Homer como uma porção de Deus para cada dia de nossas vidas. Se pegarmos a palavra Gomer, lá de Êxodo, quando o Senhor fala a respeito de deveríamos colher o maná, você vai ver que é a mesma palavra. Homer, Gomer, é uma medida. Então, se nós estamos contando, fazendo a contagem do Homer, nós estamos buscando uma medida de Deus para vencermos o dia mau. Então, nós vamos tomar essas semanas para tomarmos medidas do Espírito do Senhorio do nosso Deus, para que ele trabalhe em nossas vidas de uma maneira maravilhosa e nos ensine que a vontade dele, boa, perfeita e agradável, é o melhor para nós. Quebrando assim, amados, como já oramos, quebrando tudo aquilo que vem para fazer com que as nossas vidas sejam detidas na insubmissão, na rebelião, na rebeldia, naquilo que nós, pelo nosso orgulho, nosso ego, pela nossa mente cauterizada pelo príncipe desse século, vai achando que pode levar. Às vezes achamos que podemos levar a nossa vida de salvação. Como estamos no tempo de contagem do Homer, nós começamos a contar o Homer a partir do primeiro dia depois da Páscoa. E o que foi a Páscoa? Páscoa é a entrada no reino de Deus, é a entrada numa nova cultura. Então, se estamos entrando numa nova cultura, num novo reino, precisamos saber quais são as realidades desse reino e puxar para a terra. Como o nosso Cristo tem falado ali na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Então, o Senhor tem algo para nos ensinar dia após dia. E esses 50 dias que passamos contando uma porção de Deus, absorvendo, não apenas shalom, shalom, seja bem-vindo, pastor, em nome de Jesus, não apenas absorvendo a revelação, porque Deus, o Senhor falou fortemente conosco a respeito daquilo que é o moer, o maná que caía todos os dias. Então, o maná, depois de colhido, tinha aquela aparência de um coentro, ele era branquinho, mas ele tinha que ir para um moinho, tinha que ser socado, e depois se preparavam bolos. Então, verdadeiramente, gastamos tempo com a revelação de Deus. Isso é preparar o bolo. Mas se não comermos o bolo, se não nos alimentarmos dele, verdadeiramente, nada vai acontecer. E dentro daquilo que Deus está falando, que é a manifestação desse bolo de mel e azeite, Deus está falando, eu tenho uma doçura e eu tenho uma unção que despedaça o jugo. Então, eu quero que vocês aprendam a se movimentar dentro daquilo que vocês saem do amargor do mundo, saem daquilo que são os gigantes das trevas que os levam para a morte, morte em todos os níveis, e entrem naquilo que é celestial. O meu reino tem algo para oferecer para vocês, que é uma cultura diferente, uma mentalidade diferente, uma manifestação diferente.
Então, eu quero compartilhar aqui, amados, a partir do tabernáculo. Deus falou comigo, e depois compartilhando com meu esposo, ele falou comigo a respeito do tabernáculo. E nós queremos compartilhar essa tela para que possamos entender. Aí está todo mundo vendo tudo certinho? Para que possamos entender o plano de Deus, o propósito de Deus, a partir daquele que ele está construindo. Aqui, amados, vou pegar essa figura aqui, ó. Vou colocar aqui no compartilhamento. Deixa eu colocar aqui. Desse slide aqui. Esse. Isso. Vamos abrir aqui. Aqui, amados. O que queremos tratar? O Senhor, na Páscoa, ele começou aqui, ó, no átrio. Nós entramos pelo caminho. Primeira porta, o caminho. Entramos, nos alimentamos daquilo que é o Cordeiro Santo de Deus. É a Páscoa do Senhor. Entramos neste lugar, celebramos a morte do Cordeiro aqui em cima. Eu espero que vocês estejam vendo aí no cursor, não é? A mãozinha em cima. Entramos. Depois nós vamos para o segundo lugar. Esse segundo lugar é chamado lugar santo, que é exatamente aqui, ó. Nós passamos a primeira porta, caminho, a segunda porta, verdade. Então, a partir de entrar na segunda porta, nós precisamos gastar tempo com a verdade do Senhor. E aqui está a menorá de Deus. Esse candelabro aqui, que tantas vezes nós colocamos por um objeto místico, com um objeto que chega a ser, né, de esoterismo, de coisas que nós imputamos realidades que, na verdade, são coisas do diabo, das trevas. Deus está falando, entenda quem é o candelabro. O candelabro é meu espírito. Velho Testamento, tipologia, tipos, sombras da realidade que é o Cristo vivo. Vamos no Velho Testamento? Sim, pegamos as realidades que está lá, mas moldados por quem? Pelo Cristo vivo. Nós pegamos Jesus lá do Novo Testamento e colocamos agora no tabernáculo. Quem é esse candelabro? É exatamente o Espírito de Cristo, que tem para cada dia, para cada semana, para cada tempo das nossas vidas, uma revelação pertinente que nos dará vitória sobre tudo aquilo que vamos enfrentar. Então, Deus falou comigo a respeito dessa parte. Ministre os 7 Espíritos de Deus. A cada semana, fale de uma das lâmpadas que eu sou para o meu povo, mas mostre para o meu povo que eu tenho um pão aqui, ó. Eu tenho uma mesa de propostas para ele. Então, daqui, amados, agora eu vou voltar, tirar o compartilhamento um pouquinho. Então, dentro desse ambiente, no qual há um candelabro e uma mesa de pães, o que Deus quer que nós façamos com essa luz que vem sobre a mesa dos pães? Observe que a luz, o que há no candelabro, que tinha que ser mantido com as suas 7 lâmpadas acesas, ela vinha iluminar o ambiente. E que havia dentro desse ambiente? Havia o pão da presença, o pão das proposições. E aí eu fui pesquisar, eu falei, Jesus, o senhor fala sempre, pão da proposição, pão da presença, o que será isso? De uma maneira revelada, que eu possa entender para passar. Aí o Senhor foi falando comigo a respeito, são pães, aliás, de propostas. Deus faz propostas no lugar da verdade. No segundo lugar, caminho, verdade, vida, o qual Cristo manifestou ali, falando na linguagem dos judeus. Eu sou o próprio tabernáculo. Eu sou a primeira porta, a segunda e a terceira porta. Aleluia! Então, ele estava falando, se vocês quiserem me conhecer para chegar até a vida, vocês terão que trilhar esse caminho. E eu sou esse caminho. Entre por essa porta. E aí, entramos no lugar da Páscoa, celebramos o Cordeiro. E vamos entrar agora no segundo lugar, no segundo ambiente, o ambiente da verdade. E ali encontramos a menorá do Senhor, os 7 Espíritos de Deus. E aí ele fala o que para nós? A minha luz vai iluminar o pão das propostas. Você vai querer se alimentar desse pão? Eu vou querer me alimentar desse pão, porque cada pão desse, que tem ali 12 pães, representando cada um a sua tribo, quando nós o ingerimos para um alimento que traz um nutriente para que vençamos o dia mal, ele vai ser, em primeiro lugar, iluminado pelo candelabro, pelo Espírito de Deus. E qual é o Espírito que estamos tratando nessa semana? O do senhorio. Aí Deus vai falar para mim, quem vai mandar? Você ou eu? Esses dias o meu esposo estava pregando numa ministração que estávamos fazendo, e ele falou, teve um momento que eu tive que decidir, ou eu era Deus, ou Deus era Deus. Deus falou com ele. Quando nós estávamos na maior crise do nosso casamento, onde um ultimato da parte de Deus chegou para ele, junto com o ultimato, Deus falou para ele, você vai ter que decidir, ou você é Deus, ou eu sou Deus. E é a proposta que Deus está fazendo para nós. A partir do momento que entramos na celebração dos tempos e estações, que entramos no novo calendário de Deus,
E às vezes pensamos nisso numa mente mística, e a nossa mente brasileira, normalmente ela traz essa cultura do misticismo, de tudo queremos pegar, tocar, fazer os amuletos, fazer os talismãs, fazer algo que possamos tocar. Deus falou, eu tenho realidades espirituais para você, não se apegue em nenhum objeto. Não vai me esfregar como se eu fosse uma lâmpadazinha mágica. Não coloque o seu candelabro como se fosse algo místico. Me lembro uma vez um livro da Rebecca Brown, que eu li, Tirando as Pessoas do Cativeiro, algo assim, não é? Que ela estava ali trabalhando com uma mulher chamada Elaine, e de repente, naquelas muitas guerras que eles tiveram com os demônios, o que aconteceu? Deus enviou algo pendurado no canto da parede. E aí, sim, amuletos. E aí, o que aconteceu? E ela se firmou naquilo por um tempo. E os demônios não estavam entrando mais naquela casa. Como entravam, parece que tinham livre acesso naquela casa. E era algo terrível. E ela olhou para aquele negócio e falou, olha, isso está me protegendo, nos guardando. Isso, muito obrigada, Rafaela. Eu vim para libertar os cativos. Aí, depois, o que aconteceu? Ela olhou, e teve um dia que os demônios entraram. Aí o Senhor falou para ela, você deixou de confiar em mim para confiar em algo que eu coloquei e você achou que aquilo era a tua proteção. Ei, às vezes achamos, amados, dentro da casa do Senhor, que essas manifestações de menorá, de mezuzá, esse monte de coisa que nós falamos e são importantes para nós, sim, não estamos desprezando nenhuma dessas significações, mas não podemos tomar isso e colocar fora da centralidade, da instrumentalidade de Cristo. Uma das coisas que mais temos visto acontecer dentro da igreja é entrarmos nos cultos mistos, porque verdadeiramente entramos nos cultos mistos, porque a nossa alma tem uma cobiça, há uma carência dentro de nós que nos leva ao engano. E então, de repente, aquela mulher vem dos demônios novamente entrando na sua casa, ela falou, para que serve isso? O Senhor falou, você deixou de olhar para mim e colocou a sua fé nesse pêndulo dessa movimentação que eu coloquei espiritualmente dentro da sua casa. Ela falou, então, Senhor, não serve para nada, pode tirar. E é disso que Deus está falando. Nas nossas vidas, o Espírito do Senhorio, e ele não é uma lâmpada para esfregarmos, ele é aquele que é o Todo-Poderoso Deus. Ele é o Espírito do Senhorio, e ele quer que nós entramos pela sua porta, falando para ele, Senhor, és tu que manda, em nome de Jesus. Pode falar. Nossa grande resistência ao senhorio é justamente essa vontade que a gente tem de acertar as coisas com as coisas externas. Aquilo que nós podemos entregar, aquilo que nós podemos pagar, aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos ver. E Deus está interessado naquilo que você e eu vamos entregar para Ele por dentro. Aleluia. O senhorio, ele vai mexer na nossa vida lá dentro. Aleluia. E aí nós insistimos em até ter o Senhor como senhorio, como Senhor, mas para fora. Eu entrego, eu sacrifico, eu dou, eu faço, eu pago a promessa. Estamos naquela cultura da promessa, estamos naquela cultura de andar não sei quanto tempo de joelho, de subir não sei quantos degraus. E Deus quer mexer dentro de você e dentro de mim. Esse é o verdadeiro senhorio que Deus quer exercer. Esses dias nós estávamos numa ministração onde o Senhor nos fez entender que pagar é mais fácil do que morrer. Sim. Então, o senhorio, ele quer que você morra, mas você quer pagar. É. Porque eu posso pagar. Não, eu dou uma oferta. Tem pessoas que nos procuram e falam assim, pastor, que tipo de oferta eu dou para fazer isso aqui? Tem um nome? Fala, tem. Arrependimento, buscar Deus, quebrantamento, se entregar, vai ler Bíblia, vai jejuar, vai dar glória. Entendeu? É essa a oferta que tem que entregar, mas é por dentro. Mas nós queremos pagar, porque pagar é fácil. Você manda um Pix, aí você deita e dorme e fala assim, pronto, está resolvido o meu problema. Só que vai passar meia hora, você vai saber que você vai ver que o problema está lá. Sim. Aí você começa a murmurar, porque você ofertou, você sacrificou, você entregou e nada aconteceu, porque você não morre. E Deus está falando para você, morre, deixa de matar. Se você não morrer, eu não exerço o senhorio. E se eu não exercer o senhorio, você não vai para frente. É fácil pagar, mas não é isso que eu quero. É fácil ofertar, mas não é isso que eu quero. É fácil pendurar uma muleta, é fácil colocar uma camiseta, é fácil relar em alguma coisa. É fácil, isso é fácil. A gente flui com isso com naturalidade, porque é a nossa cultura. Mas morrer, ninguém quer. Porque morrer vai ter que ter renúncia, vai ter que ter entrega, vai bater em você barbaridade, que é morte. Você entende que é morte? Quando Deus está falando assim, morre, não.
como mesmo, é para arrebentar com tudo. Aí você vai deixar o Senhor exercer o senhorio. E é nesse ponto que o Senhor quer nos levar. Então, se nós estamos nessa contagem desse Homer, se nós estamos nessa medida diária de 2,2 litros de alguma coisa seca, de um grão, e esse maná diário que tem que ser processado. É muito importante que nós entendamos que isso que vem na nossa mão, ele não está pronto. O Sim. maná caía, a pessoa tinha que colher, processar, fazer para se tornar um alimento. Não era pegar um... A gente pensa que o maná era uma pipoca, que já caiu estouradinha. Não, caiu o milho. Agora você vai ter que ir lá, pôr na panela, estourar, temperar e comer. Então, Jesus, ele está pronto, tá, em essência, mas para você, especificamente, o nutriente que você precisa, você vai ter que processar Jesus. Sim. O teu Jesus, naquilo que você precisa ser alimentado, na tua porção diária, no seu homer de hoje, o que você precisa de Jesus hoje? Você precisa fazer esse processamento, porque isso vai ser interno. O teu Jesus vai ocupar um lugar dentro de você de senhorio que você vai falar assim, eu deixo o Senhor tocar nisso aqui. Isso é processar Jesus, é tornar Jesus um alimento eficiente e eficaz contra tudo aquilo que nós temos de carências, dificuldades, limitações e que não deixamos o Senhor reinar. Não deixamos o Senhor tocar, porque já temos uma linha de raciocínio, já temos um jeito, já temos algo que nós estabelecemos. E aí nós temos vários deuses, né? Aí tem o Deus Alexandre, o Deus Fátima, o Deus Andréia e o Deus todo mundo que está aqui. Aí você fala assim, Senhor, eu clamo pelo teu senhorio, mas daqui para lá, aqui dentro não. Por favor, não me toque e não me rele. Eu quero viver essa vida mesmo, mas a minha vida é tua. E chora, e se derrama, e oferta, e dá glória, mas sempre para fora. Então eu creio assim que o Senhor está nos convidando, fazendo um convite básico. Você está afim mesmo? Morre. Amém? Amém, amém, glória a Deus. Então, amados, o que vemos aqui? Nós vemos o Senhor nos chamando a um lugar onde, sim, Ele tem uma luz para colocar sobre nós. Veja bem, a palavra de Deus diz que há 12 pães de propostas para nós. 12 pães que estão ali para nós nos alimentarmos dele. Cada vez que nós comemos um pão daquele lá, dentro desse alimento vai ter uma proposta entre vida e morte. Deuteronômio 30:15. Escolhe a vida. Eis que 2 caminhos foram colocados diante de ti. Escolhe a vida para que vivais. O Senhor nos dá o conselho. Então, quando estamos nos alimentando desse número de governo, que são os 12 pães das 12 tribos, nós estamos nos alimentando. Cada pão desse vai ter uma proposta para nós. E aí nós vamos ter que decidir. Eu vou querer a proposta que nesse lugar da verdade, que é o lugar santo, onde eu sou transformado pela verdade, onde a minha natureza adâmica vai verdadeiramente passar, ela já passou pela morte ali, mas ela vai se estabelecer lá no átrio, ali diante do Cordeiro. Ela já foi extirpada, morreu, mas agora nós temos que nos manter mortos. E aí, nesse lugar onde o candelabro do senhorio se manifesta, a velhinha, ou uma das hastes do candelabro, da menorá do Senhor se manifesta, ela traz luz, e o Senhor fala, entrega, e nós falamos, não entregamos. Nós estamos nos alimentando do pão da presença, do pão da proposta, e essa presença nós precisamos entender. Quando nos alimentamos de Jesus, ele é a justiça, e a justiça julga os nossos atos injustos. Mas aí nós ficamos remoendo aquilo, não como ovelhas para nos alimentarmos e tomarmos aquele nutriente e ficarmos fortes, com o nariz limpo, a orelha limpa e as coisas que nós precisamos, como ovelha do Deus vivo, para caminhar em saúde. Não é? Como o apóstolo fala lá, as 3 manifestações daquele que vai no último lugar, no lugar da vida, nos tornarmos filhos verdadeiramente do Senhor. Então, o Senhor quer nos alimentar para conseguirmos chegar a este lugar onde há a vida. Por quê, amados? Porque Deus quer trabalhar e solidificar o caminho que Ele colocou dentro de nós. Vocês deram um passo, entraram no meu Cristo, a porta, o Cristo vivo. Agora eu quero estabelecer a minha cultura para vocês. O que eu tenho para entregar e que é de acordo com o meu reino. E aí, a partir disso, nos alimentamos desses pães. A proposta veio, aceitamos ou não? Queremos ou não? Nos manifestamos de acordo com a luz desse senhorio de Cristo ou não? Depois virá sabedoria, entendimento, fortaleza, conselho, cada um dessas manifestações. Shalom, shalom, irmã Tânia. Deus te abençoe.
cada uma dessas manifestações que haverão nas luzes da menorá do Senhor. E cada um deles deveremos fazer a nossa decisão. Eu quero ou eu não quero? Eu me tornarei forte, um filho que faz proezas diante do meu Deus, porque eu o conheço, ou nós nos tornaremos aquelas pessoas que murmuram? Estamos lá, no lugar da verdade, no lugar santo, falando com Deus, querendo que Deus faça a nossa maneira, rebeldes às vezes, teimosos às vezes. E às vezes nós estamos lutando com determinadas coisas de feitiçaria, demônios de feitiçaria, e eles não vão para longe de nós. Sabe por que não vão? Porque há um princípio no qual nós estamos andando, no princípio da rebeldia, ou seja, estamos andando nos princípios das trevas. E estamos pelejando com o espírito de feitiçaria, e falando, mas ele não sai, porque a tua rebelião, dentro do teu coração, dentro do meu coração, dá energia, vamos colocar assim, para aquela manifestação que nós queremos expulsar. Está dentro, como o pastor Alexandre. Não morremos para aquilo. Não temos intenção de morrer para aquilo. E se aquilo está vivo dentro de nós, como vamos nos manifestar para mandar esse demônio embora? Se estamos comendo com ele, associados com ele, comungando com ele. O Senhor fala, eu não quero que vocês se associem, que vocês vão se associar com a mesa dos demônios, porque que comunhão há. Então, o Senhor está te chamando. Você vai comer da minha mesa, do pão da presença. Palavra de Deus, lá no livro de Tiago, fala, tem a tua alma mansa, porque eu quero salvar a tua alma. Então, aceite com mansidão a palavra que eu estou liberando para você no pão da presença, no meu governo. Então, quando eu entregar os meus pães para você, coma, mas tenha mansidão para receber a minha palavra, porque a minha palavra será poderosa para salvar a tua alma, em nome de Jesus. Pode falar. Pastor, eu estava falando desses 12 pães e eu me lembro da primeira multiplicação de pães. Então, como Jesus ele vai andar de uma forma muito perfeita para trazer realidades daquilo que é a linha de raciocínio de Deus. Então, naquela primeira multiplicação de pães, num momento de escassez, de fome, onde estava manifestado um quadro de impossibilidade, então Jesus ele faz a primeira multiplicação. E quantos cestos sobram daqueles pães? 12 cestos. Então, Deus estava falando ali para os 12 discípulos, pegue um cesto para cada um. Eu quero deixar uma marca de multiplicação, eu quero deixar uma marca da minha linha de raciocínio sobre cada um de vocês, para que vocês fluam nisso, para que vocês andem nessa revelação, para que vocês entendam quem eu sou, o que eu faço, como eu penso, como eu ajo. Num lugar de escassez, Deus então faz com que aqueles discípulos saiam daquele ambiente com uma marca, com algo nas mãos. O meu Cristo, além de alimentar uma multidão, me fez sair com um cesto cheio de pão na minha mão. Então, o que o Senhor quer trazer para mim e para você? Uma marca de como ele pensa. Num ambiente de escassez, num ambiente onde não tem jeito, se nós aceitarmos a proposta desses 12 pães, nós sairemos com uma marca de milagre, uma marca de multiplicação, com uma marca de abundância, onde era só escassez, onde não tinha jeito de fazer nada, onde a fome estava estabelecida, onde estavam ali pessoas sem possibilidade de nada, como está em algumas áreas da minha vida e na tua vida. Mas Deus está falando, se você aceitar a minha proposta, se você me deixar se manifestar como um Deus que opera, que multiplica, que faz milagre, eu vou alimentar você, vou alimentar uma multidão que está ao teu redor e você vai sair com uma marca específica da minha presença. Você vai sair com uma marca específica de quem eu sou e de como eu opero, de como eu penso. Isso aí é para ser usado lá para frente. Depois, infelizmente, nós vamos ver em outras multiplicações, né? O Senhor Jesus até repreendendo os discípulos, como nos repreende hoje. Ele fala assim, nem vocês entenderam ainda, né? Ele fica assim absurdado, fala, vocês já têm uma marca, vocês já sabem quem eu sou, vocês já sabem como eu opero, mas a dureza do nosso coração faz com que mesmo com essa marca, com essa coisa palpável, com isso na mão, com essa coisa real, Jesus falando, é assim que eu faço, mesmo assim nós resistimos. E por isso nós passamos por certas limitações, porque nós resistimos demais às marcas de Cristo na nossa vida. Mas você já tem marcas dentro de você, na tua caminhada, que é possível você sair desses ambientes. Pastor, como que eu saio disso? Usando as marcas que Jesus já colocou em você. Existem lugares na minha vida que eu não consigo sair. Você não sai porque você não usa a marca que Cristo já colocou em você. Não é algo da minha vida, não é algo que eu estou inventando, não é algo que Deus colocou na tua mão. É algo que você teve de experiência com Ele, que você viu a multiplicação dEle, que você viu o agir dEle. Há uma palavra que Deus colocou para você, especificamente falou, filha, isso aqui é para você. É a minha marca de avanço, de bênção, de multiplicação, de extirpar a escassez. Essa marca é sua, usa.
Então, Deus quer hoje despertar a nossa memória para falar assim, existem coisas dentro de você que você precisa colocar em prática, marcas que eu já coloquei, que são respostas que você está procurando lá fora, que você já tem aí dentro. São respostas que você procura num atendimento, que você procura às vezes no apóstolo, procura num pastor, procura em um monte de lugar, e ela já está dentro de você. O próprio Cristo já está dentro de você, com essa marca, para você colocar isso para funcionar e sair desse ambiente de cativeiro, de escassez, de fome, de ausência de provisão. Porque essa marca que está aí dentro, ela é tua, mas é para você usar. Porque hoje você está ouvindo de Jesus assim, nem você entendeu ainda. Por que ele está falando isso? Porque ele já te deu e ele está exigindo que você dê uma resposta. Quem muito é dado, muito é exigido. Então, aquela marca que ele deu para os discípulos ali, lá na frente, quando eles não entram, quando eles não entendem, eles falam assim: nem vocês entenderam ainda, eu já expliquei. Eu já mostrei para vocês, eu já deixei o cesto de pão na vida de vocês, eu fiz algo específico, diferenciado no meio de 5.000 homens, mulheres e crianças, só vocês tinham essa marca. Então entenda que vocês têm que fluir diferente, entenda que vocês têm condição, têm chaves, têm liberações dadas por mim para entrar e para sair de lugares que muitos não têm, a maioria não tem, mas você tem. Aleluia. Essa marca foi liberada para mim e para você. E às vezes nós ficamos esperando respostas no mundo, ficamos esperando respostas em instituição bancária, ficamos esperando resposta na família, em um monte de lugar, e a resposta está aí dentro. Então hoje você pode gastar um tempinho com Deus nessa manifestação do senhorio dele dentro de você. Fala: Senhor, o que o Senhor já colocou dentro de mim? Que eu não estou enxergando, que eu não estou conseguindo acessar, para eu ter resposta para isso aqui. Tem uma marca de Cristo aí. Amém? Exatamente isso que o pastor está falando, nós precisamos entender que cada vez que criamos em Deus uma realidade, nós permitimos que Deus crie uma realidade em nós. Ontem eu estava fazendo orações por algumas coisas e o Senhor me deu o entendimento do esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo, Altíssimo quer dizer lugar inexpugnável. Então, o Senhor nos coloca num lugar onde não há nada que possa entrar ali. Então, conforme nós vamos tomando as revelações da palavra de Deus para nós, Deus vai nos colocando em patamares mais altos. E isso deve blindar a nossa vida de todo tipo de ataque, todo tipo de concupiscência, todo tipo de manifestação que vem contra nós. Só que o que acontece? Quando Deus nos dá a palavra de Deus diz: a minha palavra é broquel e escudo. Só que nós estamos nos escudando naquilo que nós achamos que vai nos proteger, e não vai. A minha verdade é escudo, ela é baluarte. O que é um baluarte? É um lugar fortificado no qual, quando vem alguém para pegar, esse lugar que é o baluarte esconde as nossas vidas e, ao mesmo tempo, libera a arma de ataque, a arma de contra-ataque contra aquelas setas que vieram. Agora, não pegamos a palavra do senhorio do nosso Deus a nosso favor. Porque, às vezes, amados, nós estamos rejeitando aquilo que talvez possa nos desagradar, mas rejeitamos também coisas boas que Deus fala a nosso respeito. Tamanha são as feridas da nossa alma. Tamanho é o engano que o adversário colocou dentro de nós. Deus vem e fala: você é meu ungido, eu quero te estabelecer nesse lugar altíssimo. Aí nós falamos: não é para mim. Aí nós falamos: não é tudo isso. É tudo isso, sim. É tudo isso, sim. Deus está falando: você tem uma marca na sua vida. O meu senhorio, uma vez que você me obedeceu, eu te deixei uma marca. Então, tome essa marca e vá contra o teu adversário. Não fique paralisado pela passividade. A passividade é uma das armas mais utilizadas por Satanás. Nós não nos damos conta. A passividade faz com que a afronta venha, nós não ficamos com aquela cara de planta, que nem eu ouvi uma irmã falando. A passividade, ela vem, ela nos segura num lugar onde nós falamos: o que eu vou fazer agora? Passividade montadas com a indiferença. Deus está falando: eu envio luz. Aí nós falamos: mas não é suficiente para eu ir, Senhor, eu quero entender tudo, para depois eu ir. Aí eu procrastino aquilo que Deus falou. Já pensou se Abraão fosse esperar, aliás, Abrão fosse esperar Deus dar o comando de tudo que ele ia fazer na vida dele, para depois ele sair para a terra, a qual ele deveria colocar a planta dos seus pés ali? E depois José foi o primeiro a colocar a planta dos pés dele. Não, mito. José, depois ele voltou, depois que estava o tempo do cativeiro passou, 430 anos depois, aí o povo de Deus veio para receber aquela promessa de maneira assim, agora efetiva. Se Abraão tivesse esperado: olha, você vai morar na terra do Ferezeu, lá em Canaã, será que como ele teria se movido?
Mas, de alguma maneira, aquele homem tinha uma marca que o fez obedecer. Por isso ele é o pai da fé. Ah, mas ele fez um monte de coisa errada. Fez sim. Eu fui analisar a vida de Abraão e falei, Senhor, onde esse homem é o pai da fé? Mas em momentos cruciais, os quais Deus falou, anda no meu senhorio, ele andou. E Deus operou na vida dele. Em momentos em que ele poderia ter renegado tudo, largado tudo, Deus falou, ainda que eu tenha que te fazer uma marca, ainda que eu tenha que te mandar uma letra, o fôlego de vida que está em mim, o DNA que está em mim, e eu te mudo de Abraão para Abraão, ainda que Sara, ela seja uma mulher amarga, Sarai, amarga, eu vou colocar uma gala, eu vou colocar um rei ali, e ali vai acontecer, rei, eu não sei como pronuncia esse raio dessa letra, mas eu sei do poder que há nisso. E não nos apegamos à letra, mas apegamos à revelação que há nessa letra. Por isso falamos a respeito dos cultos mistos, porque a igreja, de uma maneira geral, quer pegar aquilo. Ah, e o que isso faz? Isso faz aquilo que Cristo fala que é para fazer, é para realizar. Precisamos sair dessa mentalidade mística dentro da igreja. Pegue Cristo e coloque na letra. Ah, então na letra tem um fôlego, na letra tem uma porta, na letra tem algo que é do DNA de Jesus Cristo. Então isso eu me assenhoro. Eu tomo posse. E eu não vou ficar no misticismo de pegar aquela letra e ficar prostrado diante da letra e achando que a letra vai fazer alguma coisa. Há um espírito por trás da letra, não um espírito de Deus, mas um espírito maligno de nós colocarmos a rebelião, a idolatria nessa letra. E nós vamos ser como qualquer idólatra católico e esses que existem por aí. O Senhor está nos chamando para limpar e oferecer um culto puro para Ele. Então, o senhorio na vida de Abraão se manifestou de uma forma tremenda, porque ele foi. Aí meu esposo me avisa, você está gritando. Porque o Zoom corta, ela altera o. Quando ela altera o timbre de voz, o meu tímpano já sente. E o Zoom sente igualzinho, aí ele começa a cortar. Aí eu aviso que tá gritando. Aí ela dá uma baixadinha. Só a misericórdia. Eu não sei pregar muito calminho. Só o Senhor me dar domínio, não é? O Zoom é meio primo meu, ele não gosta de gritaria. Né? Pensa que gosta de gritar. Então, mas vamos lá. Aí o que acontece? Se Abraão, ele teve que ser marcado por um DNA, esse é o dia de você e eu sermos marcados pelo DNA de Deus. Estamos no tempo profético de Judá. Então, o senhor está acostumado, o nosso não está, não, que o bichinho picota tudo. Aí, o que acontece? Não estou brava, não. Eu estou feliz, glória a Deus, com as revelações que Deus tem nos dado para nos levar desse lugar alto, aleluia. Então, ele está falando, filho, ainda que eu tenha que vir sobre você, como eu fui sobre Abraão e Sara, e coloquei a minha marca, meu fôlego, a minha entrada, Cristo é a porta. Eu coloquei o DNA para que eles fossem o casal da fé. Sara, princesa de Deus, governante. Abraão, pai de multidões, governantes. Os dois governantes aliançados. E eu quero te fazer uma proposta, um convite. Para você que está com o seu casamento destruído, faça uma aliança agora com essa porta. Em nome de Jesus. Faça uma aliança com essa porta, chamado Cristo vivo, e peça para Deus restaurar o seu casamento. A palavra de Deus diz, não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. Sabe o que quer dizer isso? Que quem destrói o casamento, em última instância, somos nós. Não é o adversário, mas a dureza do nosso coração. Então, por favor, não se separe, lute. Não se separe, deixe o senhorio da palavra falar a seu coração. Há um senhorio da palavra de Deus sobre nós, como casamento, família. Como regemos a nossa vida, nossas finanças? É disso que Deus está falando. Se você me deixar tomar o governo e você se alimentar do meu governo que há nesses 12 pães, iluminados pelo Espírito do meu senhorio, você vai ver que mudança tremenda eu vou fazer. Sabe por quê? Eu vou te tirar dos ditames desse mundo Aion, dessa mentalidade Aion, dessa mentalidade Cronos e Caróis que te machucou, te feriu, te prendeu, se manifestou de uma maneira tão terrível que você olha e fala, não tem esperança. Deus está falando, eu tenho esperança para você. Porque no lugar de escassez, onde não havia como alimentar uma multidão, eu coloquei 12 pães cheios, 12 cestos cheios na presença dos meus filhos, dos meus discípulos, e alimentei. Eu organizei o lugar, coloquei todo mundo sentado, de 100 em 100, 50 em 50. Eu fui organizando, eu comecei a dar comando, dar ordem, e aqueles que me ouviram pelo senhorio que eu estabeleço, eles foram alimentados. Então, seja alimentado pelo poder de Deus hoje. Seja alimentado pelo senhorio do nosso Deus. Ele está te chamando e me chamando. Deixa eu colocar a casa em ordem. Eu sou o Senhor. Eu tenho estratégia que você não tem. Eu sou surpreendente para o adversário. Eu ainda tenho cartas na manga que você nem imagina. Eu sou o Senhor.
Amém? Essa parte do casamento, quando a gente passou nas movimentações de divórcio, né? Então, sempre levantava na minha mente não sei na mente da pastora, a gente não conversou sobre isso, mas na minha mente levantava uma lista de procedimentos e comportamentos com a próxima esposa. Aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer assim, vou fazer assim. Que talvez você tenha essa lista na sua cabeça. Se eu tiver outro marido, aí eu vou fazer isso. Se eu tiver outra esposa, aí eu vou fazer aquilo. E eu quero te falar que isso é uma lista do inferno, é uma lista mentirosa, porque você está ferida ou ferido. É, Essa lista é feita a partir de um ambiente de ferida, onde você tem algo para oferecer, mas não quer oferecer para essa pessoa, porque você está ferido com ela. Então, na verdade, o que acontece? Hoje, eu estou colocando em prática aquela lista e um monte de coisa que não estava naquela lista para essa mulher que está aqui, aleluia, porque eu não estou mais ferido. aleluia. Então, não tenho nada que me impeça de eu amá-la, de eu protegê-la, de eu presenteá-la, de eu estar com ela, de eu conversar. Você só está impedido de fazer tudo isso com o teu marido ou com a tua esposa porque você está ferido. Então, você faz uma lista para o próximo casamento, que infelizmente, se isso acontecer, não vai acontecer nada, porque você não venceu uma situação e você vai entrar num casamento com uma pessoa idêntica. Sim, Nós temos visto pessoas que divorciaram, passaram um tempo, casou de novo, e hoje está com o mesmo marido ou a mesma esposa, ou pior. sim, Ninguém fala melhorou. Não, agora, raramente, a não ser aqueles casamentos mesmo que a pessoa não quis e que Deus, então, agora está honrando, porque a pessoa lutou até o final, e aí Deus falou assim, acabou, fechou a porta, aí vai aparecer um marido ou uma esposa dentro daquilo que você realmente merece, vamos dizer assim. Mas se você sair do jeito que você está pensando em sair agora, primeiro que essa pessoa que você está projetando que você vai é, ficar com ela, você não vai ficar. sim, Essa pessoa, ela nem sabe que você existe. Você está com uma ilusão na sua mente que você é a mulher do sonho dessa pessoa, ou o homem do sonho dessa mulher. E essa mulher nem sabe que você existe. E segundo, que se você fizer isso, você não vai ficar com essa pessoa que você está projetando, e também com a pessoa que você ficar, você não vai ser isso que você está pensando. Você vai ter que ser isso com a esposa e com o marido que está aí dentro da tua casa, que sim. hoje você quase vomita quando você olha para a cara dele. E hoje você quase tem um ataque quando você olha para a cara dela. Você Meu não Deus. suporta mais a voz, não suporta o gesto, não suporta mais nada. É essa daí que Deus está falando. Ama essa daí, ó. Se cure em mim e derrame todo esse amor que você está projetando para outra nessa que está do teu lado, através da cura da ferida. E falando um pouquinho de culto misto, e dentro do tema do senhorio, se você pegar Ananias e Safira, eles estabeleceram um culto misto, mas aquela mulher, ela tinha uma honra ao Senhor de uma forma tremenda. Ela não traiu o Senhor dela, só que ela servia o Senhor errado. Sim, Então, o culto misto, ele vai fazer isso, ele vai fazer com que você entre na movimentação, ele não deixa você ficar fora do negócio. Ele é muito parecido com o culto real, mas ele é misto. Por quê? Porque Ananias e Safira, eles venderam as propriedades, eles venderam tudo que eles tinham e foram lá e depositaram parte nos pés dos apóstolos e retiveram uma parte, porque eles não tinham fé total, eles tinham uma fé parcial. Vai que isso aqui dá errado, nós temos como recomeçar a nossa vida. sim, Vai que isso aqui não é de Deus, nós temos uma reserva. Vai que, vai que. Então, essas reservas que nós estamos fazendo na nossa vida, estabelece os cultos mistos. Nós não conseguimos nos entregar totalmente ao senhorio de Deus, mas nós também não queremos ficar fora da movimentação. Nós não queremos ficar fora da vibe, da moda. Então, a moda é vender tudo e entregar, eu vendo, mas eu vou ficar com uma parte do preço. E Safira ela foi fiel ao Senhor? Sim, a Ananias sim. Ela foi fiel até a morte. Só que ela foi fiel à pessoa errada. Então, dentro do culto misto, é exatamente isso que se estabelece. Você está fazendo, parece que está quase tudo certo, mas aí o senhorio é quebrado e a morte se estabelece. sim, Então, Ananias, ele pegou, ele fez quase tudo certo. Só que naquela parte que ele reteve, ali se estabelece o culto misto. Ali ele está servindo a ele mesmo, ali ele está servindo a incredulidade, ali ele está servindo uma ideia do adversário, e aí a morte vem. Então, saia do culto misto.
Entregue-se ao Senhor inteiramente, ao senhorio do Senhor inteiramente. Porque às vezes nós temos princípios de honra, de Senhor, de realmente estarmos sendo submissos ao Senhor, mas ao Senhor errado. Sim. Então, estabeleça a tua submissão ao senhorio certo e vá até o final no seu propósito. Se você decidiu entregar, entrega tudo. Porque Ananias, ele ouviu assim, cara, por que você fez isso? A propriedade era sua. Você podia ficar com ela, ninguém exigiu nada, ninguém colocou uma arma na tua cabeça, ninguém te obrigou, ninguém falou que você ia para o inferno, ninguém falou que você não podia congregar, ninguém falou nada, ficasse com a sua propriedade. Então, já que você decidiu entrar nisso, faz direito. Então, tem coisa que nós decidimos entregar ao Senhor e agora nós temos que entregar direito. Cara, eu não te pedi nada, você podia ter ficado quietinho lá no seu canto, mas agora você veio, se inscreveu, entrou na fila, orou, jejuou, pediu, e agora você vai ficar no culto misto? Agora um pouco é para mim, um pouco é para você e um pouco é para o adversário? Ou você me entrega isso tudo, no meu senhorio na totalidade, ou você ficasse com tudo que é seu. Agora não dá mais. Eu não vou dividir a glória. Ou você vai dar a glória para mim, ou você vai ficar com um pouco. Se você ficar com um pouco, você morre. Porque não pode tocar na glória dele. Verdade. Deus não divide a glória dele com ninguém. Por que eles morreram? Tocaram na glória. Aquela oferta não era deles. Aquilo lá já era do Senhor, já tinha um destino. Nós não vamos poder tocar nisso, porque a glória já é dele. E essa é uma manifestação luciferiana. Lúcifer, ele caiu por quê? Porque ele começou a reter um pouco da glória, depois ele tocou, viciou os anjos naquilo, vamos dizer assim, e aí dividiu a glória, tentou tocar na glória, tentou fazer ser mais que Deus e caiu. E isso vai acontecer todas as vezes que nós tocarmos na glória. Isso vai acontecer todas as vezes que nós quisermos reter algo que não é nosso, que já é de Deus, que eles mesmos decidiram fazer. Ah, mas eles decidiram fazer um pouco, então não deu certo. Então, essa ideia que você está tendo, que parece que você tem direito de fazer isso, Deus está falando, você não tem direito de fazer isso, porque você me entregou tudo. E isso que você está retendo está te trazendo morte. Entrega tudo. Entre no senhorio. Amém? Glória a Deus. Então, essas reservas que o pastor Alexandre está falando, elas são, na verdade, aqueles cultos mistos que o Senhor denunciou lá em 2 Reis, capítulo 17, do 7 ao 41. Ali o Senhor denunciou os cultos mistos daquela mulher, da samaritana, daqueles que estão ali em uma disfunção dentro daquilo que estamos dentro da casa do Senhor. Quem é o Senhor verdadeiramente? O meu esposo, quando nós fomos para Atibaia ali, o Senhor veio e trouxe essa palavra para ele. Deus já havia executado esse tipo de obra na minha vida. Quando eu estava decidindo, uns 2 meses antes, mais ou menos, eu estava arrumando o meu guarda-roupa, abri a porta do guarda-roupa e falei para Deus assim, eu falei, hoje eu me separo do meu esposo, não aguento mais. 30 e poucos anos, 34 anos. Aí o Espírito Santo, com voz audível, falou, se você fizer isso, você estará por sua conta e risco. Só. É o suficiente, não é? Então, eu fechei a porta do guarda-roupa. Eu nem sei mais o que eu estava fazendo ali. Eu fechei a porta do guarda-roupa e falei, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não quero ficar por minha conta ali. O problema é que quando nós saímos do senhorio do nosso Deus, do Senhor eterno, Deus eterno, nós estamos por conta e risco. E será que temos essa competência de gerenciarmos a nossa vida dentro daquilo que é os desafios, as mortes, as armadilhas, as coisas, as estratégias que o adversário tem contra nós? Será que nós conseguimos vencer tudo isso? Que arrogância que é essa? De onde vem essa jactância? E de onde vem isso? E o Senhor, ele tratou comigo antes de Atibaia e depois o Senhor tratou com meu esposo, quando eu estava na época dele ir. Deus teve que falar a respeito da vida dele. Ele falava assim para mim, eu não quero nem saber de você. Eu não quero nem saber disso, daquilo, aquilo outro. Só que o que aconteceu? O dia o Senhor veio e falou para mim, falou assim, seu esposo, ele pensa que está numa queda de braço com você, mas ele está numa queda de braço comigo. Eu era só a representação do lugar de rebeldia que manifestava para que ele colocasse aquela rebelião, aquela rebeldia, aquele ódio, aquilo que ele tinha contra a própria manifestação de Deus, para submeter-se à voz do Senhor, ele colocava contra mim. Mas, na verdade, ele estava lutando com o braço forte do Senhor. E quando, naquela decisão desesperada que eu estava tomando, Deus teve que vir a mim e falar para mim, conta risco, você vai dar conta? Você vai dar conta daquilo que o adversário vai trazer para você como mulher descasada? Você vai dar conta do ministério que eu coloquei na tua mão e você quer jogar fora porque você está cansada? Por que você não vem a mim para pedir reforço, renovo?
Por que você não vem a mim para que eu possa fazer as suas forças serem renovadas como de águias que sobem? Daqueles jovens que não se cansam depois de correr tanto. Por que você não vem a mim? Por que você fica no seu próprio entendimento, raciocínio? Então, é dessas coisas que Deus está falando. Há um senhorio para nós. Nós escolhemos aqui alguns nomes: Moisés, Manoá e a esposa, Zacarias e Isabel. Mas aprove o Senhor colocar a nossa vida aqui para cada um de vocês saibam que existe, sim, possibilidade de obedecer ao Senhor no meio da nossa maior dor. Sabe por quê? Porque Deus está estabelecendo cura no nosso casamento. No ano passado, nós fomos liberados, começamos a guerrear contra todo tipo de demônio que entrou na nossa vida, na nossa casa. O Senhor começou a tratar conosco. Sabe que o apóstolo falava para mim, quando eu ligava em lágrimas para ele, falou, e aí o apóstolo, com uma palavra curta, de 20 segundos, que é mais ou menos o que ele deve responder para você também, ele falava assim para mim, quem é a Lúcida? O que você quer, pastora? O que você quer, irmã Fátima? Ele falava assim para mim, o que você quer? Aí eu falava, eu quero que meu casamento seja restaurado. Aí ele falava, então vai lutar. Era esse tipo de resposta que ele me dava. Ele não estava muito se importando com as minhas lágrimas mesmo, porque eu já havia pedido para o Senhor não se importe com as minhas lágrimas há muito tempo atrás. Porque eu queria ser aquilo que Deus me chamou para ser. E dentro de uma dessas orações que a gente faz apaixonadamente diante do Senhor, ele leva em conta. Às vezes nós estamos levando meio assim, que depois nós podemos mudar de ideia, mas Deus segurou aquela palavra, não leva em conta as minhas lágrimas. E o apóstolo vinha ser boca de Deus para me lembrar que eu havia falado, não leva em conta as minhas lágrimas, não é? E aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida para que eu suportasse o processo até o final. E quando chegou na época de Atibaia, nós fomos tirados da casa da dor, pastor Alexandre da orfandade. Em um ano nós pelejamos contra demônios, firmemente, até que eles nós conseguíssemos nos libertar daquelas manifestações demoníacas que nos faziam de marionetes. Tenha ódio? Tenha. Tenha raiva? Tenha. Mesmo já estando debaixo de uma manifestação de Deus, trazendo um arrependimento ao coração do meu esposo, havia muita caça de demônio contra nós. E nós tivemos que perseverar, em meio a lágrimas, a dores, a prantos, a brigas, a discussões, perseverando. Agora, sabe o que Deus está tratando em nós? A nossa alma, a minha alma e a alma dele. E agora chegou o tempo dele restituir aquilo que ele fez com que eu passasse. Ele me ajudou a ficar em ambientes de morte. Ele me ajudou, ele me lançou em cativeiros tão profundos, em abismos infernais, porque eu permiti por conta da passividade, por conta da minha idolatria, por conta do meu adultério lá no começo do nosso relacionamento, por conta das mentiras que eu, por causa da minha própria carência, porque eu queria ser uma mulher bonita e admirada, então um monte de pombagira vinha e se colocou na minha vida, falando, olha, por aqui você vai ser satisfeita. Carências atraem demônios. Carências que não vão aos pés do Senhor atraem demônios, como aquela mulher, a samaritana, governos malignos, 5 tipos de governos malignos sobre a vida dela, se fizermos o paralelo lá com o 2 Reis, capítulo 17, e depois o último, que é a religiosidade, a qual Deus está lutando com você e comigo, para que saiamos dos ambientes de religiosidade, dos cultos mistos, porque Ele é Senhor, Ele quer estabelecer o senhorio, e eu, por conta das minhas carências, fui dando lugar àquele tipo de demônio, porque eu queria ser aceita. Eu tinha o cabelo sarará, já contei um monte de vezes, sarará aqui, e agora não é cabelo da moda. Naquela época, cabelo sarará não era moda. Aqui, esse é o cabelo da moda naquela época. O cabelo que a falsidade, como diz meu esposo, não existia. A progressiva não existia para esticar os fios sarará. Então, eu tinha que ficar com aquele cabelo que parecia um ninja, aquela coisa desse tamanho, uma vassoura de piaçava, gigante, e aquela mulherzinha pititica, baixinha, gordinha, feiozinha, e eu me achava horrível, e o adversário falou, essa eu vou catar, vou colocar um monte de pomba nela. E aí, o que aconteceu comigo? Eu fui entrando em lugares onde eu queria aparecer. Então, contei uma história bonita com meu esposo que destruiu a vida dele por dentro, como homem. E aí, depois, eu colhi 34 anos, mais ou menos, de pura amargura, porque um dia eu achei que eu tinha que me mostrar para ele como alguém atraente, como alguém superpoderosa e sedutora. Mas agora, pelo sangue do eterno Deus, que manifestou esse sangue a meu favor, a nosso favor, desde antes da fundação do mundo, as coisas estão sendo colocadas em ordem, porque há um senhorio na nossa casa, na nossa vida. Não estou falando isso para nos colocar numa posição de que somos melhores, mas te falar, para você que está me ouvindo, e para aqueles que vão assistir, é possível. É possível. Deus está trabalhando na sua vida. Então, não desanime de marido, de filho, de você mesmo, porque às vezes o adversário põe um gosto tão ruim
de você contra você. E daí vem até aquelas doenças autoimunes, né? Vem lúpus, vem aquele monte de coisa terrível nas nossas vidas, porque nós estamos debaixo de tanta carência, e nós olhando para nós e falamos, você nunca vai dar nada. E aí aquelas manifestações de uma alma que se degladia em si mesma, o que acontece? Ela vai produzindo no corpo aquela rejeição. Então, a célula boa não se reconhece como célula boa, as células não se reconhecem como boas. E o sistema de defesa daquele organismo, que é você, porque há uma rebelião de você contra você mesmo, um ódio de você contra você mesmo, ô, decanta, chia, porque teu pai, tua mãe, pessoas, marido, filhos, falaram para você que você não era nada e você foi acreditando por passividade na mentira, sim. E aí se transformou numa doença psicossomática. Aí tem o lúpus, tem esse monte de doença aí que eu não lembro mais de nenhum nome para falar aqui. São doenças autoimunes, porque estão ligadas a uma alma ferida. E o adversário veio e pegou a sua alma e levou para esses lugares malignos. Então, amados, em nome de Jesus, tem solução para nós. O senhorio de Cristo está disponível, só que haverá um preço a pagar. E não é um preço externo. Como o pastor Alexandre falou, é interno. Ou morre ou morre. Ou morre ou morre. Porque esses dias, uma das nossas pastoras colocou no nosso grupo algo que o apóstolo Éder falou. Jesus não vai ressuscitar o que não morreu. E temos esse entendimento. Jesus não vai vir sobre você se você está vivo. Vivo para o pecado, vivo para a iniquidade, vivo pelo seu sentimento de vitimismo. O senhor está falando, joga o vitimismo fora, deixe ir. Saia deste lugar de injustiça. Ai, mas eu fui injustiçada. Meu Deus. E Cristo, será que não foi injustiçado? Será que ele não era inocente? O Senhor está te chamando hoje. Deixa eu exercer um senhorio. Deixa eu exercer senhorio. E você vai ver sua vida mudar. Porque eu tenho uma caminhada profética. Para que no final desse ano, você olhe para trás e fale, que mudança. Eu saí do domínio da coisa das trevas e entrei no governo do meu Deus. Em nome de Jesus. Pode falar. Às vezes, essa resistência de estabelecer o senhorio, ele está justamente num ambiente de pecado que ainda está sobre as nossas vidas. Eu caminhei muito tempo dentro do Evangelho e a minha esposa falava quase que todo dia para mim, você tem Deus como o teu Salvador. Isso você acessa com maestria. Você nada na graça, mas você não tem Deus como teu Senhor. E eu não tinha realmente Deus como meu Senhor. Por quê? Porque eu queria ter o comando da minha vida. Sim. Então, para você poder acessar esse senhorio de Deus, poder decidir fazer isso, o que eu entendi da minha vida por muitos anos? Que eu fiquei impossibilitado de acessar isso, ainda que eu quisesse, porque eu estava preso em muitos ambientes que eu não tinha como decidir isso. Então, o senhorio para mim era algo tão distante, tão surreal, que eu nem imaginava. Como que eu faço isso? Por quê? Porque o pecado que estava sobre a minha vida era muito forte. E eu não conseguia realmente romper aquilo. Mas que pecado? Prostituição, adultério? Não, o pecado realmente era um aborto, né, que a gente tinha, que estava em aberto, que a gente já falou algumas vezes. E tinha também a minha própria rebeldia, meu coração duro, as minhas decisões, mas que eu não conseguia romper com aquilo. Então, agora, depois disso, quando Deus foi falando a respeito de se arrepender na profundidade que pecou, então, isso é muito importante porque você vai limpar o mundo espiritual. Sim. Hoje, talvez você esteja impedido ou impedida de acessar ou de se entregar realmente ao senhorio de Deus, porque o teu arrependimento tem sido superficial e você não acessa um quebrantamento necessário para que o senhorio venha. Para que você tenha condições de se submeter ao senhorio, porque aquele pecado está sempre te cobrando. Então, dentro do aborto, o que acontecia? Eu fiz uma oração básica. Pai, em nome de Jesus, me perdoa porque eu fiz um aborto. Mas quando eu entendi os desdobramentos do meu pecado e pude me arrepender na profundidade que eu pequei, aí as coisas ficaram favoráveis a mim. Então, Pai, me perdoa porque eu fiz um aborto. Pai, me perdoa porque eu matei uma criança, matei o meu filho. Pai, me perdoa porque eu fiz um sacrifício a Moloque. Pai, me perdoa porque eu financiei isso, eu pus dinheiro nesse altar. Pai, me perdoa porque eu impedi os meus pais de ter um neto. Pai, me perdoa porque eu impedi do Senhor cumprir um propósito que o Senhor tinha determinado para aquela vida que foi gerada. O Senhor tinha um propósito e eu interrompi esse processo. Pai, me perdoa porque eu impedi o meu filho de ter um irmão. Pai, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Então, entenda que o teu pecado, esse arrependimento aqui em cima, é muito superficial do tanto que você pecou. Você vai precisar abaixar o seu nível de arrependimento.
Se arrepender na profundidade que você pecou. Pecado, transgressão e iniquidade. Vai lá no fundo, aí você remove aquilo no mundo espiritual. Aí você realmente vai ter acesso e vai ficar livre para poder decidir se você quer o senhorio ou não. Eu não tinha nem condição disso, porque eu estava tão fora, eu estava num pecado tão profundo, preso, tão preso nas legalidades que eu dei para o adversário, através do aborto, que foi uma das coisas, que eu não tinha condição de me submeter ao senhorio. E agora o Senhor tem aprofundado isso, além do arrependimento, da profundidade que pecou, eu tenho que também agora ser intenso com aquilo que eu pequei. A mesma força que eu imprimi, a mesma força que eu fiz para pecar, agora eu tenho que fazer a mesma força, a mesma intensidade para limpar o mundo espiritual. São coisas diferentes. Agora, o arrependimento me levou ao entendimento. Então, a minha esposa, eu bombardeava ela todo dia, com palavras, com desprezos, com desaprovações, e eu fui trazendo um mundo espiritual sobre ela. Agora, o que eu tenho feito quando eu entendi isso? Que eu tenho que ter a mesma intensidade que eu pequei, eu tenho que ter a mesma intensidade para limpar o mundo espiritual. Agora eu tenho orado com ela, com imposição de mão, todos os dias, pelo menos 5 vezes ao dia. Graças a Deus. Todo dia. E 2, 3 vezes com unção de óleo. Porque até quebrar isso, até eu vou ter que ser intenso com ela, até eu proporcionar para minha esposa um mundo limpo. Porque eu proporcionei muita sujeira para ela, eu trouxe muito entulho na vida dela. Eu emporcalhei muito a vida dela. Então agora eu tenho que abençoar. Eu te abençoo para que você tenha paz, para que você seja uma mulher feliz e para que você tenha alegria. Isso eu oro todas as vezes. Porque ela é uma mulher que ficou sem paz, ela ficou triste e ficou infeliz. Então agora eu tenho que ministrar paz, alegria e alegria e felicidade. Então eu abençoo, eu falo, você é uma mulher feliz, você é uma mulher alegre e você tem paz. Estou abençoando todo dia, com a intensidade que eu pequei. Porque antes eu desaprovava, tudo que eu fazia não estava bom, era sempre menear, era sempre dar de ombros, o menear de cabeça, os olhares de desaprovação. Então agora eu apoio, agora eu sirvo, agora eu oro, agora eu faço as coisas para ela. E por que eu estou falando isso? Ai, pastor, agora você virou um santo. Não, não virei nada. Eu só estou tendo condições de fluir dentro daquilo que eu tinha em essência que me foi roubado. Na verdade, eu fui impedido de fluir isso no meu casamento inteiro por causa de marcas de ferida, por causa de lugares que eu fui levado com as coisas que foram acontecendo. Eu não conseguia me limpar daquilo. Então, eu me tornei outra coisa. Sim. Agora eu estou voltando na minha essência. Eu creio que esse marido era o que Deus tinha para ela a vida toda. Sim. E nós fomos roubados disso. Então, agora, no restante da minha vida, eu quero ser o marido que eu sou de verdade em Cristo. Não o marido que eu era na carne ou no diabo. Mas você e eu, nós podemos mudar esse ambiente espiritual. Você pode acessar isso através do arrependimento, na profundidade que você pecou, e através de ser intenso com aquilo que você produziu, agora você ser intenso para limpar esse mundo. Isso está disponível para você. E aí você vai estar se submetendo muito ao senhorio, porque isso é morte, irmão. Isso é o senhorio. Você vai fazer aquilo que você projetou por anos. Porque eu olhava para ela e falava assim, não, agora você vai... Eu tinha prazer em me vingar. Eu tinha prazer em ver ela chorar, em ver ela sofrer, em ver ela... Porque era aquilo que eu me alimentava daquilo. Você tem que entender que isso que você está tendo prazer hoje é um alimento do inferno, que está fortalecendo o inferno a cada momento. Então, quando você come a dor da sua esposa porque você está ferido com ela, você está fortalecendo o inferno. Quando você come a dor do seu esposo porque você está ferido com ele, você está fortalecendo o inferno. E isso está fazendo com que o adversário tome um volume ou um tamanho muito maior contra a tua vida e contra o teu casamento. Então você vai precisar fazer isso urgente. Se arrependa da profundidade que você pecou. Limpa esse mundo e comece a ser intenso nos lugares que você feriu e machucou no casamento ou em qualquer relacionamento. Você pode ter destruído a vida do teu filho, da tua filha, com palavras, com desaprovação, com liberações demoníacas, com palavras, você não vai dar nada, você não é nada, você pode ter destruído o seu filho. E agora você pode restaurar o teu filho. Só que agora isso vai dar trabalho. Agora você vai ter que usar a mesma intensidade que você amaldiçoou para abençoar. Falar, filho, vem aqui, perdoa o pai. Filho, perdoa a mãe. O que eu falei estava errado. E você pode escutar coisas que você não gostaria de escutar no primeiro momento. Mas você vai batendo, você vai batendo, você vai batendo. Até esse mundo ser mudado.
até isso sair. Nós estamos aqui na lista, que não sei nem se nós vamos chegar nesse ponto, mas estamos aqui com Zacarias e Isabel. E o que que o senhorio produz? Nós precisamos entender, se você for ver lá em Lucas capítulo 1, que Zacarias, ele era sacerdote, ele fazia lá o seu turno, ele servia a Deus, mas está escrito algo que me chamou muita atenção na palavra de Deus. Está escrito assim, que Zacarias e Isabel, eles eram ambos irrepreensíveis em todos os preceitos do Senhor. Isso é fantástico. Porque se a gente pegar a nível de casal, nós vemos ali Deus aprovando Noé, nós vemos Deus aprovando Abraão, mas o casal, a própria palavra testemunhando e testificando, falando que ambos eram irrepreensíveis em todos os preceitos do Senhor, isso é maravilhoso. Eles se submetiam ao senhorio de Deus plenamente. Ah, mas também eles tinham tudo o que eles queriam. Pelo contrário. Aí está o mistério, porque eles se submetiam a Deus inteiramente, ambos eram irrepreensíveis em todos os preceitos do Senhor, mas eles não tinham filho. Essa mulher era estéril. Ela continuou servindo a Deus, apesar dos anos estarem passando e eles não terem aquilo que eles queriam. E cada segundo que passasse, a situação deles piorava, porque eles dependiam do corpo para gerar aquilo que eles tinham que ter, aquilo que eles queriam. Sim. Quando nós dependemos de algo externo, que nem eu luto hoje, até hoje, com algumas frustrações na área financeira, porque eu empreendi muita força em trabalho para obter pouco resultado. E isso, de vez em quando, eu tenho que estar lutando contra, porque tem uma atmosfera que quer me pegar ainda num campo de frustração financeira. Você se matou para ter pouca coisa. É uma realidade, mas não é a verdade de Deus a meu respeito. Então, eu tenho que trabalhar isso de vez em quando. Só que isso eu tenho 55 anos. E esse quadro pode ser revertido, porque ele não depende do meu corpo. Daqui a pouco pode acontecer alguma coisa. E a minha vida financeira tomar um outro rumo. Hoje eu estou totalmente tranquilo. Hoje eu estou dentro daquilo que o apóstolo fala. Eu sou próspero. Eu não tenho ausência de nada que eu preciso do básico. A minha vida está totalmente tranquila. Mas eu tenho algumas vontades. Eu tenho alguns sonhos que são lícitos. Não sei se eu vou alcançá-los ou não. Mas dentro desse aspecto, é possível. Porque se eu viver mais 20, 25 anos, isso pode acontecer e as coisas ter uma virada financeira na minha vida. Mas isso não depende do meu corpo no sentido de eu ter que produzir um filho. Agora, eles não. Eles precisavam de algo que já estava a vida passando, ela era estéril e a idade estava pesando. Então, a possibilidade de ter esse filho, cada dia ficava mais distante. Mas eles continuavam a servir a Deus com toda a força, a ponto de serem reconhecidos ambos irrepreensíveis em todos os preceitos do Senhor. E se submeter nesse grau de confiança e de senhorio, o que trouxe para eles? O que eu quero hoje com essa palavra, que nós sejamos incentivados a nos entregar ao senhorio de Deus, porque nós vamos gerar algo bom. O senhorio de Deus vai sempre ter uma resposta na nossa vida. E Zacarias e Isabel, então, eles geraram João Batista. Aleluia. E o que Jesus falou de João Batista? Dos gerados de mulher, não existe ninguém maior que esse cara aqui. Aleluia. Então, o próprio Cristo vem e testifica daquilo que Isabel e Zacarias produziram. É uma genética tão limpa, uma coisa tão pura, que dos nascidos de mulher, ninguém nasceu tão limpo que pisou nessa terra. João o Batista. Então, o que Deus quer fazer através da sua submissão e da sua entrega de senhorio a Ele é gerar algo limpo, é gerar algo que tenha potência, é gerar algo que vai mudar o mundo, é gerar algo que realmente vai trazer uma palavra profética no caos. João Batista, ele estava lá no deserto, arrependei-vos e crede no evangelho. E aquilo ele atraía uma multidão para escutá-lo. Por quê? Porque aquela geração não tinha uma voz profética. Aquela geração estava todo mundo perdido, todo mundo falava a mesma coisa, mata, rouba, adultéria, faz uma bagunça, está tudo certo. Mas de repente começa a ecoar no mundo espiritual uma voz: arrependei-vos e crede no evangelho. Uma voz que tinha autoridade por causa de uma genética limpa, gerada pelos seus pais. Então, em nome de Jesus, nós nos submetendo ao senhorio de Deus, nós vamos gerar algo limpo, que vai ter uma voz que ecoa para trazer o pecador ao arrependimento e nós podermos fazer uma obra bonita para Jesus. Para isso serve o senhorio.
para nós estabelecermos algo puro, para nós trazermos algo no momento onde está tudo perdido, onde está o caos. Mas aquilo que eu gero, aquilo que sai de mim por ser achado irrepreensível em todos os preceitos do Senhor, traz uma atmosfera onde aquela voz, uma palavra dura, ela chama o pecador ao arrependimento. Aleluia. Porque as pessoas precisavam ouvir outra coisa, mas não tinha quem pregasse. Então, quando João libera aquela palavra, que não era uma palavra bonita, não era vem aqui para você comprar seu carro, sua casa, vem aqui para se arrepender, raça de víbora, pecador, eles iam porque eles estavam cansados de ouvir a mesma coisa. E eles queriam ouvir uma voz que dava direção, que tirasse eles do pecado, que colocasse eles num lugar de livramento. Então, Zacarias e Isabel proporcionaram para o mundo da época um homem com uma voz profética limpa através de uma entrega ao senhorio de Deus, por estarem irrepreensíveis em todos os preceitos do Senhor. Então, a genética estava limpa. Hoje Deus tem me chamado e te chamado, limpa a tua genética, purifica a tua genética, deixa um legado para os teus filhos, deixa um legado para os teus netos, tira toda a impureza, se arrependa, se entregue, limpe o mundo espiritual e deixe os teus filhos e os teus netos com condição de ter uma voz que ecoe para o pecador, que chame a presença do pecador e mude isso. Então o senhorio vai gerar isso na minha vida e na tua vida. E que nós venhamos a dar muita importância para isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, amados. Então, venhamos a entender. Deus está, como a profeta André colocou aqui, Deus está procurando aqueles que querem encher as medidas do Senhor, porque quando o Pentecostes se manifestar, o Senhor quer trazer toda a cultura dele revelada para nós, de maneira revelada agora, palpável. Então, quando Moisés desce daquele monte, trazendo as tábuas da lei, ele estava trazendo a cultura do céu para aquele povo. E encontrou no meio do seu povo o bezerro de ouro. Por isso estamos falando de culto misto. O Senhor leva, às vezes, as pessoas a se distanciarem, ou o próprio Espírito parece que não está falando nada conosco. Estamos ali, como em Pentecostes, gerando algo. O Senhor falou que vai, alguma coisa, Jesus falou que vai acontecer. E nós entramos, às vezes, naquele processo e falamos, está demorando muito, eu vou sair desse ambiente, eu vou sair desse lugar, não adianta esperar, não adianta fazer nada. Arão, passa um bezerro de ouro, para que seja aquele que nós vamos cultuar e colocar sobre ele, que ele nos tirou do Egito. Então, amados, nós precisamos agora, nesse encher as medidas, no espírito de senhorio, nos fortalecermos, porque, com certeza, a cultura do céu vai descer daquele lugar. Como a cultura do céu desceu naquele batismo no Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, trazendo para o povo agora uma linguagem celestial. Deus trouxe uma língua que nos capacitaria a entendermos os ditames, os preceitos, os mandamentos do reino do céu. Que era justamente o quê? Temos falado nesses dias sobre isso. O que é Pentecostes? Uma das manifestações de Pentecostes, para mim, é o que está muito marcado para este ano, é trazer as línguas, aquelas que nos edificam. Porque as línguas servem para a edificação de si mesmo. E Deus está falando, vocês querem andar nos meus preceitos, entraram pelo Cordeiro, agora a verdade está se estabelecendo, existe um monte de coisa que vocês não vão conseguir fazer sozinhos. Comecem a orar nas minhas línguas, porque eu vou trazer algo diferente para vocês. Por isso que Deus fez uma das manifestações de Pentecostes, é isso, trazer uma linguagem do reino de Deus para dentro de nós. E assim nós vamos orando, e de repente aquelas estruturas que nos seguravam tanto, aqueles fundamentos que eram tão importantes para nós, o Senhor vai tirando. Por quê? Porque ele falou, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. E Deus quer trazer uma cultura edificada do reino dos céus para nós. Essa língua aqui da terra, Deus está falando, ela não serve para você. Eu tenho uma linguagem celestial. E essa linguagem celestial, ela vem daquilo que você permite eu colocar, da minha palavra revelada dentro de você. A fé, ela tem um lugar para repousar. A fé não repousa em qualquer lugar. A fé não repousa no humanismo, no poder de crer. A fé não repousa naquilo que o homem pode fazer, na capacidade humana. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando abrimos o nosso ouvido, a fé se manifesta. Ouvimos Deus falando, ei, você é próspero, ei, você é bendito, ei, você é cuidado, ei, você é meu filho. Aquela palavra precisa gerar algo em nós. E o que ela gera é fé. Então, essa fé é que Deus quer ver manifestada. E essa fé precisa nos levar à obediência, porque senão não serve para absolutamente nada. É uma fé morta, vazia. Então, quando Deus fala, você é filho de Deus, a próxima investida do espírito de rejeição precisa estar em nós. Quando ela chegar para nós, você vai falar alto lá, agora pare.
eu vou agir naquilo que eu recebi do meu Deus. Eu me alimentei do pão da presença, eu me alimentei do pão da proposta, e o senhorio de Deus vai se manifestar agora. Então, quando meu esposo vem, me impõe a mão sobre mim e fala, agora você é uma mulher feliz, próspera, eu com todo o meu coração estou recebendo isso. E quando aquele pensamento de rejeição vem, eu falo para ele, ei, alto lá. Eu estou recebendo uma edificação de uma linguagem que vem do céu. Agora eu estou recebendo uma edificação diferente e eu não vou ficar debaixo do teu domínio mais. Em nome de Jesus, saia da minha presença. Então, estamos, como eu falei, 1 ano lutando com demônios. Agora estamos lutando com a nossa alma, porque nós entramos em lugares terríveis de desdom. Nós entramos em lugares terríveis de machucaduras profundas, que incutidas foram no nosso pensamento. Sistemas de raciocínio inteiro, caminhos neurais inteiros na minha vida. Eu contei esse testemunho uma vez para uma pessoa que estava no atendimento. Eu falei para ela, há uns 2 anos atrás, eu fui a um lugar que eu gosto de fazer. Agora não tem mais tempo, mas a gente estava num determinado momento da vida da gente, meio saído de algumas coisas, e eu gostava de fazer artesanato, vasinhos, essas coisas, não é? E aí eu precisava comprar um verniz. E eu falei para o meu esposo na época, falei para ele, ô Alexandre, vai lá, né, comprar para mim. Não vou. E não foi. E eu fui. Eu fiquei meia hora, né, na frente da prateleira, sem saber o tipo de verniz que eu tinha que comprar. Se era com solvente, não sei de qual, se era com outro solvente, a cor que seria, a textura, a quantidade, eu não sabia absolutamente nada. Porque havia uma pessoa sobreposta, que se sobrepôs à minha própria personalidade. E quando ele deixou de funcionar em mim, por causa do senhorio de Cristo, que ele mesmo requereu, quebre o teu ídolo. Quebre esse lugar alto de adoração onde você vai e alimenta a força desse ídolo agora. Você vai se desligar dele. E essa negativa do meu esposo não era simplesmente por causa da natureza horrível dele naquela época. Era porque Deus precisava me tirar do lugar da idolatria, onde eu passei o comando para o meu marido, dia após dia, porque eu não queria mais enfrentá-lo, eu não queria mais sofrer, eu não queria mais que ele me espancasse na sua palavra. Então eu ficava encolhida no meu canto. É melhor eu não reagir. E aí Deus está falando, eu estou dando para você governo novamente. Alimente-se da minha presença. O Espírito do Senhor está sobre você. Coma do pão da proposta que eu estou te fazendo. Vai doer, mas você vai ter que decidir. E aí eu ficava, Márcio, fiquei meia hora esperando para ver que tipo de tinta que tipo de verniz eu ia levar. Fiquei lá como uma tola, até eu poder decidir. Porque eu entreguei até o poder de decisão nas mãos do meu esposo. Observe, isso é grave, é terrível. Deus não quer, ele mesmo não quer o nosso livre-arbítrio, porque ele quer ser amado voluntariamente. E nós entregamos para uma pessoa, para algum objeto de idolatria, e falamos para ele, decide por mim. O Senhor está falando, ei, não faça isso. Saia desse lugar agora. Saia desse lugar. Eu quero destruir esses níveis altos de idolatria. E às vezes você deu seu livre-arbítrio para você como uma imagem que você criou dentro de você. Isso é sério, irmãos. Criamos uma imagem dentro de nós. E agora eu tenho que destruir essa imagem que eu criei. Porquanto eu fui muito perseguida, muito machucada, muito ferida, eu criei uma Fátima na qual eu me refugiava. Eu criei um lugar seguro para mim. Deixa comigo que eu me vire, Senhor. O Senhor não me guardou? O Senhor não fez nada por mim? Cadê o Senhor? Teve uma vez, amados, eu não sei se a gente está passando muito horário, mas eu quero deixar esse testemunho. Teve uma vez que eu falei para o meu esposo, vamos fazer assim, assim. E, aliás, ele veio e me fez uma proposta, se não me engano, ele falou que queria que eu fosse pastora dele na época. Creio que foi esse embate. E aí eu peguei e falei, tá bom, você é pastora. Falei com o apóstolo falou, irmã, se submete. Amém, você que é pastora. E aí ele pegou e falou assim para mim, tem culto. Pastor tem que dar culto. Aí eu orei ao Senhor, perguntei para o apóstolo falou, irmã, vai indo aí. Deus é muito lindo, não é? Pega o homem na sua própria... Aleluia. Eu tenho pai, irmão. Você tem pai. Aleluia. E aí Deus pegou, amém, querida? Vá na graça que o Senhor conforte a todos. Faz você encontrar pelo seu caminho, em nome de Jesus. Amém. Então, aí ele veio e falou isso para mim. Aí, um belo dia, ele falou assim, não quero mais que você seja minha pastora e não quero mais participar dos cultos, mesmo porque os cultos ele ficava longe, só ouvia a minha voz, porque ele não suportava a minha voz, o que eu pregava, o que eu falava, não queria que eu cantasse, não queria que eu estudasse, não gostava de nada do que eu fizesse. Certo? Então, você fica numa saia justa, quem eu sou, de verdade. Então, tudo isso eu estou falando para você saber que o senhorio do Cristo vivo mudou a minha vida completamente. Depois do tempo em que eu quero dar honra, quem tem honra? Da vida do apóstolo Éder Gregório.
Amém? Porque ele começou a bater nos fundamentos malignos que havia na minha vida. E começou a quebrar as casas de idolatria que eu tinha. E uma das idolatrias fortes na minha vida era a vida do meu esposo. E a última sou eu mesma. Porque eu criei um lugar de refúgio. E aí, como eu estava falando, ele pegou e falou para mim que não queria mais o pastoreio. E aí eu peguei, pus a mão na cintura e fiquei esperando Jesus dar um raio na cabeça dele. Falei, agora Deus vai dar um raio na cabeça dele. Imediatamente. Porque ele não está lutando contra mim. Ele está me fazendo de boba. Ele está me fazendo de tola. E eu fiquei muito irada, muito nervosa. E eu estou falando, literalmente, eu me vejo no espírito até agora, fazendo assim com as mãos, esperando Jesus fazer um cabum na cabeça dele. E não deu nem uma unha encravada, irmão. Absolutamente nada. Então, que decepção, meu Deus. O senhor não fez nada? Ele se levantando contra ti. Ele não fez nada? O senhor não fez nada? Então, meu coração se indignou mais um pouco com o meu Deus. E aí eu fui entrando mais profundamente na minha própria idolatria. Se o Senhor não me protege, eu me protejo. E aí eu fiz um esconderijo, que não era do Altíssimo, amados, como eu falei no começo. Era um esconderijo lá nas hostes infernais. Nos lugares infernais. Nos lugares de dores mais profundos, eu fui entrando. E aí, o que o Senhor fez? Para falar para você que Deus não permite que o homem tripudie sobre os seus ungidos, o canal continua funcionando. E hoje, ele é um canal próspero na presença de Deus. Hoje é um lugar próspero, porque eu não desisti de fazer culto pela internet. Tinha dia que eu fazia culto sozinha. Porque estabeleceu o culto, ele falou... Aí eu peguei e falei, bom, dá culto só para ele, eu não vou, eu tenho algumas ovelhas. Aí eu estabeleci o culto na internet. E as ovelhas não entravam. Olha que coisa tremenda. Estabeleci o culto, todo mundo falou, entra, pode fazer, nós vamos lá. E eu fui, o povo não entrava. Tinha dia que eu pregava, eu e a tela, não havia ninguém. Mas hoje eu sei que Deus ali estava colocando a semente do que ele queria. Não era a maneira que eu queria, mas Deus estava estabelecendo. Através da astúcia de um homem que veio para mim ferir e me machucar. Instrumento das trevas. Mas hoje eu vejo meu esposo se levantando. Se eu falo alguma coisa para ele, então, eu senti isso, isso e isso, eu creio que é daquela época lá. Ele vem correndo, pega, vamos orar. Põe as mãos sobre mim e ora. Sabe por quê? Ele entendeu a lei da restituição. Números, capítulo 5, versículo 5. Nem a lei da restituição. Então, o senhorio de Deus faz isso sobre nós. Na profundidade, o qual ele me feriu, ele tem tido agora, não a culpa, entenda bem, não é culpa, ele não está agindo por culpa, ele está agindo por responsabilidade. É disso que Deus está falando, ele foi responsável, sim. Da culpa, o Senhor livrou. Agora, a responsabilidade de ter me julgado nos buracos é dele também. E a minha responsabilidade por ter sido passiva é reagir. E eu tenho que reagir. Sair da passividade e tomar posse do senhorio de Deus na minha vida, nas nossas vidas. Então, amados, que nós possamos pegar o senhorio do Senhor para nos tirar de todos os buracos que nós queremos sair. Às vezes você fala, para que o senhorio de Deus? Para nos tirar dos buracos. Porque ele sabe exatamente onde nós estamos feridos. Então, vem a sabedoria, vem o entendimento, vem o conselho, vem a fortaleza, vem tudo isso. Mas o senhorio de Deus quebra toda a força da rebelião, da rebeldia, da idolatria. Nos lugares onde eu estava, me guardando, o Senhor falou, saia daí, porque você não tem força para isso. A minha verdade te é por escudo e baluarte. Agora, se você andar na tua mentira, na tua força, na força daquilo que você quis se esconder, porque você foi magoada comigo, ferida comigo, eu estou te falando, saia desses lugares. Porque eu ainda sou o teu defensor. Eu ainda sou o teu Deus. Eu ainda te amo. Você que se perdeu pelo meio do caminho, porque você não creu que a minha palavra era suficiente para te guardar. Você está esperando eu executar juízo onde eu não podia executar juízo, porquanto ele estava cativo e preso na soberba e na arrogância dele, sim. Mas houve um tempo em que eu estabeleci juízo sobre ele. E você mesma ajudou a estabelecer juízo sobre a vida dele, porque você orou, você jejuou. Eu te dei força e capacitação para isso. E agora, olha aqui. O senhor falou para mim uma vez, teu esposo é moeda de lucro no meu reino. Não está falando de lucro financeiro, ele está falando de vidas. Vidas sendo libertas, sendo alcançadas pela palavra de Deus. Então, amados, o que o Senhor quer é trazer para nós um lugar onde o senhorio dele funciona a nosso respeito, porque ele tem um caminho profético para nós. Aqui, lugar santo, santo dos santos, lugar santíssimo. Quer que a vida se estabeleça? Coma da verdade. Deixa a verdade fazer o defeito no teu coração, pelo Espírito do Senhorio. Coma essa verdade, depois vai lá no altar da adoração. O altar da adoração vai se levantar com tanta força, a adoração que nós vamos fazer vai fazer com tanta manifestação de poder nas nossas vidas, que aí a cortina do Santo dos Santos, que já foi rasgado, ela continua aberta para nós. Nós entramos ali ouvimos a voz do Senhor de uma maneira agora totalmente revelada, e nós comemos mais dele, nós saímos de lá com aquela energia daqueles pães,
não é energia mística. Não, a vida daqueles pães, vamos colocar assim, ela vai lá, toca com a vida daquilo que está saindo da presença daquele altar bendito. E aí nós vamos viver uma vida de governo na terra, uma vida de intensidade da terra, não naquilo que são os ditames dessa terra caída, maligna, mas daquilo que é do céu. Amém, queridos? Em nome de Jesus, essa é a palavra de Deus para nós. Se levante, se levante. Nós não temos motivo para perder nenhuma batalha, por mais intensa e terrível que ela seja, por mais dores que ela te traga, nós não temos motivo para perder. Ele é Deus, ele é nosso Pai. E ele está à sua disposição. Ele está falando para você, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu tenho um senhorio. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. Manso, para que a verdade entre dentro de você e salve a tua alma. E humilde, porque você não vai ficar questionando o que eu estou falando para você o tempo todo. Você vai entender que você é pobre de espírito. E você vai saber que eu te enriqueço. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família. Te dê destino, te dê identidade, te dê poder de confrontar você mesmo. Ter coragem de olhar nos seus olhos no espelho e falar, eu vou te vencer, maldito. Maldita carne, eu vou te vencer. Não somos malditos. Eu estou falando da carne que quer se assenhorar de nós. Fale isso, olhando nos teus olhos. Eu vou te vencer, maldita. Já no meio que é a tua carne. E nós vamos ter vitória e vamos deixar para Deus uma genética maravilhosa, limpa. E nós vamos ouvir lá do céu, dos nascidos de mulher. Isso que foi feito através da intimidade entre eu e você, no descanso que eu te dou, essa intimidade, você produziu filhos para mim, e eles são maravilhosos. Que genética pura que eu coloquei quando você foi se deitar comigo e permitiu que eu te semeasse pela minha palavra, descansado em mim. E agora essas filhas espirituais, ou seja, as revelações espirituais que Deus colocou no nosso ventre espiritual, vão começar a se manifestar e nós teremos vitória sobre o nosso inimigo. Salmo 127. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor Alexandre vai orar para a gente encerrar. Amém? Ou qualquer coisa assim, né? A gente orar para encerrar, vamos orar pela pastora Joalene, que ela perdeu o pai, está indo, eu creio que esse momento lá para o velório. Vamos orar por ela, também. Eu vou estar orando, você ore junto comigo aí, depois nós já vamos estar orando para encerrar também, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a pastora Joalene, a sua casa, Pai, em nome de Jesus. Ela perdeu seu pai no dia de hoje, ontem, Por favor, sim. e ela está indo para aquele lugar. Ó. Sim, e Pai. nós sabemos, ó Pai querido, que existem embates ali, Sim, e que ela Deus. precisa estar fortalecida, estar, ó Pai amado, com revelação, com Sim. graça, com intrepidez, com ousadia, com sabedoria, com amor, em nome de Jesus. Para que todas as coisas sejam colocadas no lugar, Pai. Sim, meu Deus. Guarda o coração da tua filha, a mente dela, Guarda. e dá ela entendimento, Pai, e avanço. Que ela possa, Pai amado, transformar todo o ambiente de maldição em bênção, Sim, meu em Deus. nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai amado, possa usar esse momento de morte para trazer muita vida ali, Em nome de em Jesus. nome de Jesus. Assim nós a abençoamos e decretamos sobre ela e a tua família o teu conforto e consolo, em Sim. nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós queremos encerrar agora esta ministração, dando a ti toda a honra e toda a glória. Opa, Pai. Cobre-nos com teu sangue, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos livre de todo tipo de coisas, ó Pai amado, de palavras, de maldições, de invejas, Sim. de manifestações de trevas, ó Pai. Sim. Guarda cada um aqui, cada família representada, aqueles que vão assistir, que estejam debaixo, ó Pai amado, do teu senhorio. Sim, meu E que Deus. verdadeiramente, Pai, deem importância para isso. Sim, Que meu nós, ó Deus. Pai amado, possamos entender que o senhorio do Senhor nas nossas vidas é indispensável para termos progresso. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a abrir mão de nós mesmos e nos entregarmos completamente a Ti. Sim. O Senhor é bom, fiel, justo, verdadeiro, e nada, nada, absolutamente nada, escapa aos Teus olhos. Por isso o Teu senhorio é tão importante e tão crucial para a nossa vida. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, nos guarda, tenha misericórdia de nós. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Sim. Obrigado pela honra que temos recebido, ó Pai amado, Sim. através do apóstolo, Muito da obrigada. rede. Que o Senhor possa, ó Pai amado, nos dar realmente total dependência do Teu Espírito. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus. Guarda a vida do apóstolo Éder, do apóstolo Luciano, Sim. do Ariel, da Micaela, cobre-os Por com teu favor. sangue. Por E favor. cada um, ó Pai, que está servindo ao Senhor nessa rede, possa ter o teu sangue representando e a blindagem do teu Espírito. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Shalom, shalom. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. Aleluia. Até mais.